Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é quarta-feira, 22 de novembro de 2017 e você confere o que é destaque nesta edição. 2 adolescentes confessam ter matado o motorista do transporte especial Everaldo Almeida na madrugada de ontem. Ambos são pessoas perigosas, de alta periculosidade, como a gente pôde observar aí no crime cometido. Eles mandaram com que o motorista parasse, o motorista não parou. Eles, sem nenhum escrúpulo, sem nenhum medo, atiraram contra esse motorista, ceifando a vida, Laboratório de drogas que funcionava em residência na Manaus 2000 é desarticulado. O capitão que comandou a operação fez um desabafo. O trabalho está muito complicado. A Polícia Militar, a Polícia Civil tem feito diversas prisões e quando a gente vai ver no outro dia, esses infratores estão lá cometendo os mesmos delitos e trazendo essa sensação de impunidade para a sociedade amazonense. 4 homens são presos em flagrante após assaltar um posto de combustíveis na zona sul da cidade. Luciano Costa da Silva, de 40 anos, Kaique Gomes da Silva, de 19 e Natália Stuart Costa, de 20, foram presos após praticarem mais um roubo na capital. Continua em coma aqui em Manaus a menina infectada com raiva humana no município de Barcelos. O médico explica que, quando os sintomas aparecem, é quase impossível reverter o quadro. Por isso, o paciente mordido por qualquer animal precisa procurar imediatamente uma unidade de saúde. Ônibus do transporte coletivo pega fogo na Avenida Torquato Tapajós durante a noite. E as inscrições para as escolas de tempo integral já começaram. Quase 5.000 vagas estão disponíveis na capital e no interior. No quadro Na Ponta do Lápis, a gente traz dicas de como economizar apenas fazendo pesquisa de preço. As pesquisa mesmo, o feijão com arroz é num lugar, é ali, aí o material de limpeza é em outro lugar, tem outras marcas mais variadas. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6 horas e 3 minutos, nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá suas sugestões de reportagens, denúncias e flagrantes. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp, 9225-8767. Entra também na nossa página no Facebook e interage com a gente por lá. Nós também estamos ao vivo pelo aplicativo A Crítica Play. E em Parintins, um professor foi preso suspeito de ameaçar a esposa. Ele invadiu o local de trabalho dela com uma arma de fogo. O suspeito foi preso por posse ilegal de arma de fogo, ameaça e violência doméstica. Segundo a Polícia Civil, o Vicente Nunes Gonçalves, de 29 anos de idade, ele invadiu um salão de beleza no centro da cidade, armado com revólver calibre 22 para ameaçar uma mulher. O motivo seria passional. A vítima denunciou que ele teria ido até o local de trabalho dela, um salão de beleza. Ele não teve a preocupação de se resguardar, simplesmente ameaçou em frente das testemunhas, as pessoas que estavam no salão. E ele alega aí que está com problemas conjugais com ela e foi flagranteado. A polícia apreendeu a arma que estava com a numeração raspada e 7 munições intactas. Sem fiança, até porque a arma estava com a numeração raspada, uniu os 2 crimes e o juiz transformou o flagrante em prisão preventiva. O Vicente vai ser encaminhado à unidade prisional de Parintins e disse que só vai falar sobre o caso em juízo. E um quarteto foi preso em flagrante após assaltar um posto de combustíveis na zona sul da cidade. A polícia chegou ao último integrante do grupo quando ele tentou ajudar um dos criminosos. Esses 3 são integrantes de uma quadrilha de assaltantes que aterrorizam Manaus. Luciano Costa da Silva, de 40 anos, Kaique Gomes da Silva, de 19 e Natália Stuart Costa, de 20, foram presos após praticarem mais um roubo na capital. De acordo com a polícia, os criminosos estavam nesse carro e passaram o dia inteiro cometendo diversos assaltos em vários pontos da capital. Quando foi no início da tarde, os policiais da 7ª SICOM acabaram visualizando o veículo na Avenida Buriti, no Distrito Industrial. Os PMs não pensaram 2 vezes. Iniciaram um trabalho de abordagem e, em seguida,
deram a ordem de parada. Lógico que a ordem não foi atendida pelos criminosos, que começaram a fugir. A perseguição policial passou por cerca de 5 bairros, até terminar no bairro Petrópolis, depois que os bandidos acabaram batendo com o carro. Eles ainda tentaram fugir a pé. Os policiais conseguiram prender 3 dos criminosos, que foram trazidos exatamente aqui para o 1º Distrito Integrado de Polícia. Esses elementos eles estavam cometendo assaltos em vários pontos da cidade, na Praça 14, Cachoeirinha, bairro da Raiz, né? E por último eles cometeram um assalto na Avenida Buriti, ali próximo já do Estúdio 5. E uma das vítimas procurou nossa equipe, nós estávamos passando nas proximidades e falou que tinha acabado de ser assaltada. Eles ainda chegaram a atirar, eu estou vendo que tem ali, na verdade, uma bala, né, um cartucho que está deflagrado. Exatamente, o elemento ele afirma que atirou em um motorista que estava atrapalhando a fuga dele, né? Mas essa informação a gente não vai precisar mais exatamente, né? Na hora não dá para identificar se eles atiraram na guarnição realmente ou se eles estavam atirando apenas para dispersar os outros motoristas que estavam atrapalhando a fuga deles. E como é que foi no momento que eles pararam o veículo, eles abandonaram o veículo e começaram a fugir da polícia, a correr? Como é que foi? Exatamente, como eles viram que não tinham como fugir da polícia, né? Nós pedimos apoio da 11ª SICOM, que nós acreditávamos que ele fosse para a Borda do Coroado, tivemos apoio da 1ª SICOM e da 3ª SICOM também. E eles chegaram numa rua sem saída, populares afirmam que eles moram lá nessa rua, né? E empreenderam fuga, desceram do carro e empreenderam fuga, sendo que nós conseguimos capturar 2 elementos nesse primeiro momento, né? E logo após a equipe da 3ª SICOM conseguiu prender uma terceira pessoa, uma mulher que estava envolvida, que ela na fuga, correndo, ela acabou caindo, bateu a cabeça, a equipe da 3ª SICOM conduziu ela até o SPA do Coroado para receber atendimento médico e trazê-la aqui para o 1º DIP. Posteriormente, outro elemento foi também capturado pela equipe da 3ª SICOM, base nas características que foram repassadas, e o elemento tentou ir no SPA do Coroado resgatar essa cidadã que estava lá recebendo atendimento médico, né? Foi questionado e aí foi identificado que ele também estava participando do assalto. Também tem uma tornozeleira eletrônica do sistema prisional. Exatamente, o elemento aí já tem passagem, está respondendo e está com a tornozeleira eletrônica aí e vai voltar aí, talvez, né, para o sistema fechado. E a polícia recapturou um foragido do regime semiaberto do complexo penitenciário Anísio Jobim após uma denúncia. Ele é suspeito de traficar drogas na zona norte da cidade. Esse que você vê na imagem é Manuel Saraiva Rocha Júnior, de 32 anos. Manuel responde pelo crime de roubo e foi condenado a 5 anos. Mas você pensa que ele cumpriu pena? Nananina não. Manuel até chegou a cumprir a pena no regime semiaberto do Compage, mas depois simplesmente não compareceu mais à unidade prisional. Mas, na manhã desta terça-feira, tudo mudou e Manuel agora está vendo o sol nascer quadrado novamente. Tudo porque os policiais receberam a informação que Manuel estava traficando drogas no Lago Azul, na zona norte da capital. E que, inclusive, fazia ameaças aos vizinhos. Os policiais, então, foram até o local. E quando chegaram lá, aí viram o Manuel. Não encontraram drogas, mas disseram: Manuel, como você está foragido, então agora esteja preso novamente. E aí a casa caiu para o Manuel. Mais uma prisão efetuada hoje pela CEAOP, né, da SSP, também através de denúncia do 181. Esse comprovadamente foragido do semiaberto desde 2016. No caso dele, embora a denúncia dê conta do tráfico de drogas e de ameaças também aos moradores, com ele não foi apreendido droga nem arma, mas comprovadamente foragido do semiaberto. Também não houve oportunidade de reação, dada a surpresa, né, da abordagem dos nossos policiais. E uma igreja no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte, é alvo frequente de furtos. Na última ação, os bandidos levaram quase todo o sistema de som do local.
Frequentar essa igreja católica faz parte da rotina de muitos fiéis que moram aqui no bairro Cidade de Deus. Mas, infelizmente, alguns já sentem até receios de comparecer nas missas. Isso porque os furtos e assaltos são constantes aqui nessa área. Estacionar o carro na lateral do local também não é uma ótima opção. Os bandidos, eles arrombam os carros e levam tudo. E eles se aproveitam justamente no momento que está ocorrendo a celebração da Palavra de Deus. No último domingo, aconteceu algo inédito e que chamou a atenção dos fiéis. Eles ficaram chocados. Só para você ter uma ideia, os bandidos que até o momento não foram identificados pela polícia, eles furtaram caixas de som dessa igreja. No domingo, estava ocorrendo a celebração, todos os equipamentos estavam intactos, estava tudo tranquilo. Na manhã de segunda, que foi justamente um feriado, os responsáveis da igreja, eles se assustaram quando perceberam que uma janela estava quebrada. Os bandidos, eles quebraram o vidro, arrombaram esse cadeado e conseguiram entrar no templo. Eles passaram por esta porta aqui, ela estava fechada normalmente e eles também arrombaram. Depois disso, eles seguiram esse trecho aqui da igreja. Passaram por esta outra porta e chegaram aqui no templo e furtaram 2 caixas de som. Uma estava ali e a outra estava aqui, nessa parte do templo. Esse prejuízo, de acordo com os responsáveis que cuidam da igreja, chegou aproximadamente em R$8.000. E essa não é a primeira vez que isso acontece. Os assaltos e furtos são constantes e vocês já entraram em contato com a polícia, já denunciaram. E aí, como é que está essa situação? Já fizemos o BO, a polícia já está sabendo de tudo que está acontecendo, né? Inclusive está aqui na minha mão já o BO. E nós esperamos agora a providência da nossa polícia, né? Do nosso bairro, que possa fazer algo pela nossa comunidade. E não só pela comunidade, né? Ao redor da nossa comunidade está acontecendo vários furtos, assaltam quase todas as celebrações. E esse crime já se tornou comum por aqui, hein? Muito comum, está muito difícil aqui, né? Na área da Cidade de Deus, o índice de criminalidade e de assaltos está muito grande, né? Então nós esperamos aí, né, a providência da nossa polícia para que possa nos ajudar nesse caso aí. Justo o templo de Deus? Infelizmente, né, nem mais a casa do Senhor está sendo respeitada, né? Infelizmente. O que vocês esperam que possa acontecer? Nós esperamos primeiramente, né, a justiça do nosso Deus, né, que tarda, mas não falha. E em segundo lugar, a justiça do homem aqui da terra, no caso, as nossas autoridades. Ok, muito obrigada pelas suas informações. Está aí, esse é o apelo do responsável aqui da Igreja São Benedito, que fica no bairro Cidade de Deus. Esse não é o primeiro furto que acontece aqui, já ocorreu outros furtos. Eles estão apelando aí para as autoridades, para que possa haver uma providência, para que possa ocorrer uma ronda ostensiva aqui na comunidade. Mas fica aí o apelo, né, dos irmãos, eles estão revoltados e exigem que possa ocorrer mais segurança aqui nessa área. E essa não é a única igreja que tem problemas com a insegurança. No bairro São José 2, os moradores estão com medo dos assaltos, estão deixando até de frequentar uma igreja. Segundo eles, já virou rotina a ação de uma dupla de criminosos no local. Imagine a seguinte situação. De repente você está em um culto na sua igreja, daí você sai e fica aqui na frente, como por exemplo aqui nessa igreja, conversando com os amigos. Você pensa que está seguro. De repente, o pior acontece.
Como você observa nessas imagens, você percebe que os jovens estão conversando em frente a esta igreja, aqui na rua Janauacá, no São José 1, zona leste de Manaus. De repente, 2 criminosos aparecem em uma moto. O da garupa desce, mostra a arma e anuncia o assalto. Você vê que um dos membros da igreja ainda consegue correr. Já os demais não têm a mesma oportunidade. A ação dura poucos segundos. Em seguida, os criminosos fogem, levando os celulares das vítimas. Aqui, nessa região, os moradores e também comerciantes não aguentam mais tanta insegurança. E eles falam como é que funciona o dia a dia por aqui. Tem um restaurante bem aqui que a gente sempre almoça aí. À noite ele funcionava, ele deixou de funcionar à noite porque não tinha mais condições, né? Porque os assaltantes eram direto, entendeu? O senhor que trabalha na esquina ali, como comerciante, vendendo os seus produtos, o senhor fica um pouco temeroso em ficar daquela forma ali, exposto? Com certeza, né? Porque a nossa segurança aqui, né, é complicado, né? Eu só vi o pessoal correr aqui, dizer assalto, é assalto, é assalto. Aí eu fiquei, cara, mas aonde? Aqui na frente da igreja. Aqui na frente da igreja, meu Deus do céu, o cara não tá respeitando nem a casa do Senhor, né? A gente tem uma insegurança muito grande aqui, cara. Os caras foram roubados. Isso é várias vezes. Isso aí foi o que a gente flagrou. O resto, às vezes é para ali pro canto, às vezes é na rua, no caminho. Aqui a insegurança está demais. E um ponto de tráfico de drogas no bairro Petrópolis foi desarticulado. Nessa operação, um traficante conhecido por Loirinho foi preso e na casa dele os policiais encontraram diversos materiais ilícitos. Esse é Anderson Gomes Pereira, de 23 anos, mais conhecido como Lourinho. Na manhã desta terça-feira, ele foi preso no bairro Petrópolis, na zona sul de Manaus. O motivo? Tráfico de drogas. Os policiais receberam uma denúncia anônima. A informação dizia que na rua Urariá funcionava um comércio de entorpecentes, exatamente na casa do Lourinho. Por volta das 9 da manhã, a polícia foi até o local. Lourinho ainda estava dormindo, ainda de ressaca do feriado. De repente, ele só escuta assim, ó, na porta. Aí ele ainda de cara amassada foi atender, achando que era mais um cliente. E acabou dando de cara, sabe com quem? Com a polícia. Aí ele disse, agora a minha casa caiu. E caiu mesmo, porque quando os policiais entraram, acabaram encontrando tudo isso aqui. Olha só. Esse revólver calibre 32, relógios, celulares, balança de precisão e, é claro, drogas, pasta base, oxi, maconha, cocaína. Mas algo chamou a atenção mais ainda dos policiais. Sabe o quê? Esses envelopes aqui, que é justamente a contabilidade da boca de fumo do tráfico de drogas. E aqui estão, vem cá, Rui, o nome dos devedores. Olha só, o Espanta deve R$300 e aqui o envelope já estava pronto para colocar o dinheiro. O Ratinho deve 200, o Belo deve 300, o Binho 100 e por aí vai. A casa caiu e Lourinho acabou preso e a boca de fumo acabou. Esse aí, a denúncia dava conta de que estava praticando o tráfico de drogas lá na área e, além do que, ameaçava os moradores locais que tentavam denunciá-lo. Ao chegarmos no local, verificamos que a denúncia tinha fundamento. Apreendemos na casa dele uma arma de fogo, um revólver calibre 32,
com celulares, relógios, droga também, e vários documentos que dão a entender que ele ou roubava ou receptava esses objetos de algumas vítimas. Vocês têm informações que esses objetos seriam, na verdade, objetos produtos do roubo, né? Dos roubos que aconteciam lá próximo ao UFAM? Sim, essa demanda da UFAM chegou até nós fizemos algumas diligências por lá e a denúncia dá conta justamente disso, é que esse material seria receptado por ele, né? A partir das pessoas que praticam os roubos dos pontos de ônibus daquela área. O que chamou a atenção, delegado, é que esses envelopes aqui com vários nomes seriam possíveis devedores do tráfico de drogas? Pois é, são os adquirentes da droga, né, no local onde eles têm as bocas e possivelmente, como está aí, estão devendo, né, devendo a droga. Um outro laboratório de drogas que funcionava em uma casa na Manaus 2000, no Japim, foi descoberto pela polícia. 4 pessoas foram presas, entre elas um taxista. O comandante responsável pelas prisões fez um desabafo. Os 4 presos foram apresentados na noite de ontem no 1º Distrito Integrado de Polícia. Gilvan da Silva Carneiro, Davi Salles da Rocha, Rômulo dos Santos Costa e Agno Artunilson Pereira, taxista. Era ele que estava fazendo o transporte da droga. A polícia foi avisada através de uma denúncia anônima e chegaram até a casa que fica na Manaus 2000, no Japim. Ao fazer a diligência, verificou uma moto roubada. E essa moto pertence até a um sargento da Polícia Militar do Amazonas. E foi verificado vários vestígios de confecção de droga naquela casa, que era utilizada só para isso. Ninguém morava na casa. Aquela casa era só para confecção, para o aumento da droga. Com a quadrilha foram encontrados materiais como máquina de prensa, liquidificador e, claro, drogas. Meio quilo de pó de cocaína, 200 gramas de maconha e 300 gramas de pasta base. Quando começou a fazer as buscas no local, foi encontrado vários tipos de drogas no telhado das casas vizinhas. Possivelmente eles tinham jogado quando notaram a presença da polícia. Os 4 devem ser enquadrados nos crimes de tráfico de drogas e formação de quadrilha. Ainda assim, o capitão que comandou a operação fez um desabafo. O trabalho está muito complicado. A Polícia Militar, a Polícia Civil tem feito diversas prisões e quando a gente vai ver no outro dia, esses infratores estão lá cometendo os mesmos delitos e trazendo essa sensação de impunidade para a sociedade amazonense. E na madrugada de hoje, a Força Tática apreendeu armas de uso restrito da polícia no Japim. O Danilo Alves está ao vivo com a gente agora e traz informações sobre esse assunto. Olá, Danilo, bom dia. Conta pra gente os detalhes dessa apreensão. Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia para todo mundo que assiste a gente. Essa apreensão aconteceu às 4h30 da manhã. A Força Tática da Polícia Militar estava no Japim, em uma comunidade de lá, quando apreendeu essas 2 armas, uma submetralhadora 9mm e essa espingarda aqui, calibre 20. E esses 2 rapazes foram presos, o Wesley e o Jamison. O Wesley estava na rua quando a polícia militar encontrou ali em atitude suspeita, tentou entrar na casa do Jamison e depois a polícia prendeu os 2 porque encontrou na casa do Jamison essas 2 armas e a quantidade de drogas foi tentado ser descartado por um desses 2 suspeitos. Vou conversar com o Tenente Vilarindo da Polícia Militar, que vai falar um pouquinho para a gente sobre essa prisão e também sobre essas 2 armas. Armas que não são comuns de encontrar todos os dias, né? E também são de, querendo ou não, grosso calibre, né? Muito bom dia, Tenente. Bom dia. Exatamente, né? Estávamos em patrulhamento, por volta de 4h30 da manhã, quando o indivíduo, ao avistar a viatura, empreendeu fuga. Foi na rua Jupiá, no Japim, num beco ali naquela mesma rua. Né? Ele empreendeu fuga para uma residência, conseguimos fazer a abordagem do mesmo. Foi encontrado uma pequena porção de entorpecente, né, com o mesmo, e ele havia jogado o entorpecente para dentro dessa residência. Adentramos, encontramos o entorpecente, fizemos uma revista no local e encontramos esses 2 armamentos. Né? É uma submetralhadora calibre 9mm com 6 munições. Ela tem capacidade de mais de 30 disparos, mais de 30 munições. Né? Foi encontrada também uma espingarda calibre 20 com 3 munições e 2 munições de calibre 28. Agora, eles já falaram aqui para quem eles estavam guardando ou se era deles, o que eles pretendiam fazer com essas armas?
Quem estava guardando, né, o Wesley, ele informa que o armamento era do Emerson e que esse armamento seria utilizado ali para reforçar, né, as bocas de fumo naquela região. Então, no caso, para trabalhar pró-tráfico de drogas, no caso, essas armas aqui. Depois dessa prisão, suspeitos foram trazidos aqui para o 1º Distrito Integrado de Polícia, estão sendo apresentados agora pelos crimes aí de porte ilegal de arma de fogo, claro, e também ali porte de drogas, talvez tráfico de drogas, dependendo aí da quantidade que foi apreendida. Agora, os 2 suspeitos, tenente, já tem passagem pela polícia? Já foi verificado isso ou ainda está em trâmite por esse processo? Ainda está sendo feita a verificação, mas o Emerson já informou que tem passagem e, a princípio, o Wesley não tem passagem. Passagem por quê, ele disse? Por porte ilegal de arma de fogo. Porte ilegal de arma de fogo, então está repetindo aí o feito, né? O crime que já tinha cometido antes, mais uma vez aí, porte ilegal de arma de fogo. Não me atrevo a conversar com o Jameson para se defender. Tu quer falar alguma coisa? Essa arma é tua, rapaz? Não, pegaram comigo não. Não estava então na tua casa, tá bom? Não. Você, Wesley, tem alguma coisa para se defender aí, rapaz? Não esperaram não. Nada para se defender, estava realmente ali fazendo a coisa errada? É. Pois é, né? Agora, infelizmente, vai ter que se ver com a justiça que vai decidir o futuro deles, né, Wilson e Adriane, para saber em audiência de custódia se eles vão ou não ali para a prisão. Volto com vocês. Agora, Danilo, a gente fala de um outro caso da área policial que, inclusive, você trouxe as informações ao vivo ontem para a gente, que foi o assassinato de um motorista do transporte especial. E ontem mesmo a polícia deu uma resposta sobre esse caso e o detalhe é que são adolescentes, né, envolvidos nesse crime. Pois é, a gente está aqui no 1º Distrito Integrado de Polícia, onde tem várias pessoas da imprensa, onde inclusive há um espaço aqui só para as pessoas, para a imprensa receber, né, as informações das situações relacionadas às ocorrências policiais. E foi justamente a delegacia especializada em roubos e furtos e defraudações que depois de poucas horas desse crime conseguiu apreender esses 2 adolescentes. Tudo aconteceu ali durante a tarde de ontem, depois que os suspeitos receberam ali a voz de prisão, no caso apreensão, porque um deles estava bem próximo do local onde aconteceu o crime, depois de uma pequena investigação ali com moradores e também circuitos internos de segurança, a Polícia Civil conseguiu descobrir onde é que era a casa de um deles. Então, ontem eles chegaram, foram até a casa do adolescente, encontraram o adolescente dentro de uma cama box. Depois que apreenderam o suspeito, levaram para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. O outro suspeito, que foi apontado pelo adolescente, já tinha sido apreendido pela DEAI 3 horas depois do crime, com uma quantidade ali de R$500 em espécie e uma pequena quantidade de droga. Depois disso, que os suspeitos foram apreendidos e levados para a DEAI, houve ali uma apresentação da delegacia especializada. O delegado Adriano Félix conversou com a imprensa e também a delegada especializada em apuração de atos infracionais, Elizabeth de Paula. Ela conversou sobre a questão dos crimes deles e o delegado Adriano Félix também explicou quais foram os outros crimes que esses adolescentes já cometeram. Vamos ver? O Patinho já tinha participado de um latrocínio em 2016 aqui na estrada da Ponta Negra, numa mesma ocasião, num coletivo, né, onde atiraram contra um motorista de ônibus e fugiram. Há 15 dias atrás, o Juju foi apreendido por tráfico de drogas e apresentado na DEAI e já estava solto, já estava nas ruas, né, praticando outros delitos, como que ocorreu ontem. Eles vão ser apresentados para a promotoria, inclusive eu até acompanhei o fato dele confessar aqui dentro dessa delegacia especializada, onde ele claramente disse que atirou no rapaz. Todas essas informações vão ser passadas para a promotoria, porque até então, quando eles chegam na frente do promotor, eles negam tudo, né? Nesse caso, inclusive, gravamos, né, a confissão dele, e aí ele realmente agora vai ter 2 tráficos, um furto e mais essa situação gravíssima de latrocínio. São frios e a clara demonstração dele com o tráfico. Pode ver que eles foram roubar, depois eles estavam com droga, tinha uma quantia considerável de R$500, quer dizer, tem todo um envolvimento com uma organização criminosa.
Pois é, uma situação triste, bastante complicada mesmo para a família desse motorista, né, da jornalista Rosa Durval, que a gente também falou ontem, deu as condolências aqui no programa, e agora uma resposta da polícia. A gente espera que a justiça, juntamente ali a promotoria e a justiça, faça ali com que esses dois adolescentes fiquem internados por um bom tempo, porque pelo menos a gente sabe que ficha suja, ficha na polícia, eles já têm e bastante, né, Wilson? É um caso revoltante. Uma situação como essa, Danilo, um homicídio que foi cometido, um latrocínio, né, que foi cometido de uma forma totalmente banal. Eles não tiveram consideração nenhuma e durante o depoimento confessaram, disseram com tranquilidade por lá que iriam puxar o veneno. E é revoltante para a família saber que são menores envolvidos, que a legislação é diferente. Eles não são presos, né, não são considerados bandidos, apesar de toda a periculosidade pela justiça. E aí, no máximo, que um adolescente desse aí de 17 anos vai ficar preso é até os 21, mesmo já tendo tirado a vida de uma pessoa de uma forma tão banal. Obrigada, Danilo, pelas informações. E um presidiário foi morto no bairro Santo Antônio. Ele estava em liberdade havia uma semana. O crime ocorreu aqui na rua Arthur Reis, no bairro Santo Antônio, na zona centro-oeste de Manaus, na noite dessa segunda-feira. De acordo com testemunhas, Diego Martins, de 30 anos, caminhava pela rua quando foi perseguido por dois homens que estavam em uma moto. Ele foi atingido com vários disparos e depois de ter atirado contra Diego, os homens fugiram do local sem ser identificados. De acordo com testemunhas, Diego ainda tentou levantar e pedir por socorro, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia, Diego Martins estava em liberdade há uma semana e o que ocorreu aqui pode ter sido um acerto de contas. Esse é mais um crime para ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. E um comerciante foi encontrado morto dentro da casa dele no bairro Novo Aleixo. Os detalhes com o repórter Mário César Filho. Mistério na morte do comerciante Elias de França Farias Júnior, de 39 anos. Meu filho não era mal pessoa. Meu filho não fazia mal a ninguém. Ele vinha fornecer almoço pra gente, entendeu? A gente vinha pra cá, conversava com ele, não bebia, não fazia mal a ninguém. Na manhã desta terça-feira, o corpo de Elias foi encontrado na casa dele no bairro Novo Aleixo. Elias era muito querido pelos moradores aqui do bairro. Era conhecido como uma pessoa prestativa e também cheia de sonhos. Ele sonhava um dia ser um grande empresário do ramo da alimentação. Inclusive, no início deste ano, chegou a vender o próprio carro para montar o próprio negócio, que foi uma pequena marmitaria. E assim, ele fornecia comida para os vizinhos e também para alguns funcionários das empresas que funcionam aqui na região. A última vez que Elias falou com a família foi no último sábado, quando ligou para a mãe. De lá para cá, as ligações não foram atendidas. Elias também tinha que fornecer comida no domingo para os funcionários de um posto de gasolina aqui na rua João Câmara, a poucos metros da casa dele. Mas, no domingo, a comida não chegou. Os funcionários estranharam a situação e vieram até a casa de Elias. Mas eles chamaram, Elias não apareceu. Chegou segunda, terça-feira. Novamente, Elias tinha que fornecer alimento para os funcionários do posto. E geralmente, entre 9 e 10 horas, Elias sempre aparecia lá no posto e perguntava para os funcionários: olha, o que é que vocês querem comer hoje? Mas ele não apareceu. Uma das funcionárias, e também amiga, estranhando toda a situação, veio até a casa dele. Chamou, e novamente apenas o silêncio. Então,
Ela perguntou pelo amigo a vizinha. A vizinha disse, olha, eu acho que ele está aí, porque o ar-condicionado está ligado direto. Eles, então, imaginaram o pior. Conseguiram se aproximar mais um pouco do quarto de Elias, pela parte dos fundos, e sentiram um forte odor. Foi aí que eles não pensaram duas vezes. Chamaram a polícia militar. Quando os policiais chegaram, arrombaram a casa, encontraram Elias morto. Ele estava no quarto, sem roupas e com fios enrolado no pescoço. Um crime brutal que agora todos querem saber quem é o autor. A gente acionou a polícia porque achou muito estranho ele sumir e tá tudo revirado lá dentro, é um fedor muito forte, uma perca inigualável, tá dando uma pessoa maravilhosa, maravilhosa mesmo. Do local, muitos curiosos e a dor da família. A pessoa que fez isso com meu filho, eu espero que ele me escute. Eu não vou condenar ele por nada, não. Que Deus vai dar justiça a ele. Não vai ser ninguém desse mundo, não. Vai ser Deus que vai dar justiça para ele. Porque meu filho, ele só enchia a barriga de quem estava com fome. E no Novo Israel, um comerciante foi morto com 3 tiros durante um assalto. Os suspeitos achavam que ele iria reagir. Cristã estão de luto. O comerciante Rizomar Lira da Silva, de 40 anos, mais conhecido aqui no bairro e também no centro da cidade como um dos comerciantes mais famosos aqui de Manaus. Isso porque tem uma banca que é bastante conhecida na Feira da Manaus Moderna e também um comercial aqui na Avenida Cristã, no bairro Novo Israel, na zona norte da cidade. Infelizmente, ele foi assaltado e os bandidos acabaram atingindo o Rizomar com 3 tiros. Tudo aconteceu depois que os 2 suspeitos chegaram aqui na avenida em uma motocicleta de cor preta com placa ainda não identificada. Eles estacionaram o veículo aqui e depois chegaram no mercadinho. Eles anunciaram o assalto, pediram dinheiro e os objetos do Rizomar. Ele entregou tudo, joias como aliança, também outros objetos e o dinheiro do caixa. Foi nessa hora que os bandidos atiraram. No momento em que o Rizomar estava com a mão na caixa registradora para tirar o dinheiro. Segundo a polícia, os suspeitos poderiam ter pensado que o Rizomar teria reagido a esse assalto. A delegacia especializada em homicídios e sequestros ainda não tem nenhuma informação sobre o paradeiro ou até mesmo identificação desses assassinos. Os moradores aqui da rua, como eu disse, todos estão em luto. Muitos ouviram os tiros na hora que aconteceu esse assalto. Eu estava até aqui com a minha filha, aqui, né? Quando ouvimos tiro, entendeu? Mas quando nós corremos, o pessoal tinha ido embora. Aí começou a chegar gente, tudinho, o pessoal estava tirando ele. Mas ele já saiu mesmo, já morto daqui. Eu acho assim que a segurança daqui já está demais. A gente não pode nem mais ficar aqui na porta que a gente é assaltado. Agora, olha essa situação que aconteceu ontem à noite, Adriane Diniz. Um ônibus da empresa Açaí pegou fogo na Avenida Torquato Tapajós, na zona norte da capital. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foram acionados ao local para combater as chamas que tiveram início, possivelmente, no motor do veículo. Houve destruição quase total do coletivo. A avenida teve o tráfego interrompido parcialmente enquanto os militares atuavam no incêndio. A causa do incêndio ainda vai ser apurada, mas olha só as imagens, susto muito grande, né, para quem passa por ali e um ônibus a menos circulando na cidade. O pessoal ficou na mão, né? Quem estava dentro desse transporte coletivo. E aí, geralmente, o ônibus que passa, o outro ônibus da mesma linha demora e quando ele passa, já passa lotado. Então, meu Deus do céu, essa é a realidade do nosso transporte coletivo, né? E a gente ainda tem aí o aumento da tarifa e não é à toa que o presidente do Detran está retirando esses veículos de
de circulação exatamente para evitar esse tipo de coisa. E vale lembrar que os ônibus não estão sendo retirados apenas por documentação irregular. Eles estão sendo retirados por má conservação, né? Por falta de cuidados, por pneus carecas, por má condições de condução mesmo, por risco à vida dos passageiros. Então, por isso que alguns deles estão sendo retirados de circulação e vão ser devolvidos às empresas assim que elas fizerem as substituições necessárias para evitar que situações como essa continuem acontecendo. E daqui a pouco a gente traz informações sobre os casos suspeitos de raiva em Barcelos que estão preocupando as autoridades em saúde. Um rapaz morreu e uma menina está em coma. E tem ainda a nossa interação ao vivo com a Rádio FM O Dia. A gente volta já, não saia daí.